Deu start aí? Uhum. Quando você me vê, você me avisa aí, tá? Apareceu já. Boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho que as pessoas estão entrando. A Lígia já está com a gente. Já vou colocar ela na roda. Vocês estão me escutando bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Conta para mim se está dando para me ouvir bem, se está me vendo bem. Newton conseguiu. Estão me ouvindo bem? Fernandinha? Todo mundo? O áudio tá bom? Você está me ouvindo bem? Já a gente vai começar. Esperar as pessoas chegarem. Bom, parece que está todo mundo me ouvindo bem. Pelo que eu estou vendo aí, todo mundo que me conhece. Quem não me conhece, eu sou Dom Donini. Já fui apresentador de TV, já fui mestre de cerimônia há muito tempo. Atualmente sou produtor e diretor artístico de eventos corporativos e de entretenimento. Já peço desculpa com antecedência que eu nunca fiz uma live na vida e nunca achei que fosse fazer, mas nesse fim de semana aconteceu um fato interessante que eu estava nas redes sociais e eu vi um post da Lígia e eu fiquei muito motivado a convidá-la para falar mais com as pessoas e compartilhar mais sobre o que ela falou e sobre outras coisas nesse momento delicado que a gente está passando de planeta, né? A Lígia é uma pessoa incrível que eu conheci há muitos anos atrás. Ela é terapeuta, já tem 30 anos ou mais de atendimento, né, com formação junguiana. Eu fiz terapia com ela há muito tempo. Desde a minha adolescência eu sou muito ligado em meditação, em busca espiritual e busca pessoal, né, as jornadas da alma. E vendo a Lígia falando nesse fim de semana, especificamente sobre a frase do George Floyd, que foi brutalmente morto, me tocou muito. Eu falei, poxa, como a Lígia fala bonito, né? Vamos tentar fazer mais pessoas, né? Chegar em mais pessoas o que ela fala. Então, se eu der algum furo na live, me perdoem, que é a primeira vez. Então, vamos chamar a Lígia já aqui para o nosso bate-papo. Vamos convidar, ver se eu acerto aqui a história. Que não está acontecendo. Cadê? Não estou conseguindo. Deixa eu arrumar minha câmera aqui de novo. Se conectou. Lígia! Só você, né? Só você para fazer a primeira live. É complicado ajustar tudo. Você está me ouvindo bem? Tudo bem. Eu também estou te escutando bem, então Não, agora sim. já estava explicando para as pessoas que eu me motivei a fazer esse bate-papo. Nossa, não vou nem chamar de live, vou chamar de bate-papo, pelo que eu ouvi, né, você falando no Facebook esse fim de semana, né, com a morte do George Floyd, e eu achei muito bacana o paralelo que você fez, né, com a nossa busca de alma, né, nossa voz de alma, né, em relação ao eu não consigo escutar, eu não posso respirar, e isso é muito forte, né? Eu falei para as pessoas, você deve ter estudado, que você é terapeuta há mais de 30 anos, formação junguiana, que fiz terapia com você há muito tempo. E o que eu queria complementar também é que a maioria das referências e valores que até hoje eu carrego na minha vida vem dessa pessoa que vai falar com vocês, Lígia Waiter, né? Então, assim, eu acho que toda formação e busca de alma que hoje eu ainda carrego em mim e pretendo carregar por muito tempo vem dela. Então, Lígia, fala um pouquinho de você antes que a gente entre nos tópicos. A gente tem mais ou menos uma hora, uma hora, um pouquinho menos para a gente conversar. E se der tempo, a gente abre espaço para as pessoas perguntarem. Você falar um pouquinho de você seria bacana. Bom, boa noite.
Boa noite, eu sou Lígio Eitel. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga junguiana, adoro a psicologia e acho que minha profissão é gente. Eu gosto de gente, eu gosto do ser humano, eu gosto de entender o que vem a ser isso tudo, toda essa aventura que nós estamos vivendo, né? Eu sou do signo de Escorpião, então já tem uma coisa que facilita, que é a busca pelo mistério, a busca pelo oculto, a busca pela aventura de viver, de dar sentido à vida. A minha motivação eu encontrei através da psicologia junguiana, mas a minha busca é anterior à faculdade de psicologia, porque eu fiz faculdade com 40 anos e me formei com 45 e depois que eu encontrei o Jung. E quando eu encontrei Jung, eu encontrei tudo que eu buscava na psicologia. Porque o Jung vê a psique de uma maneira mais ampla, mais completa. Ele vê a psique viva, autêntica, o inconsciente como dono, e o self como o princípio organizador, e nós, o nosso ego, como expressão disso aqui no planeta. E as dificuldades são as dificuldades nossas, não são as dificuldades do self. Então, essa motivação que eu tenho de explicar, porque eu acho que muitas pessoas, quase a maioria das pessoas, acha que a vida se resume a esse plano consciente. E aí ela fica muito limitada. Então, a minha busca vem de sempre, porque eu tenho 6 filhos, quando eu me casei, eu queria muito passar uma coisa que fosse significativa e vivencial, porque eu gosto de coisas que dá para viver, não teoria, não teóricas, mas práticas. A maternidade me motivou a buscar, e de todas as maneiras que eu podia. E quando a gente encontra, dá vontade de repartir, dá vontade de trocar, dá vontade de compartilhar. E eu também nunca fiz live, achei que não ia fazer. Aí o Dom, Chega um louco e já te vou chama para fazer. fazer live. Aí o Dom também nunca fez fazer. Então, eu estou aqui e eu espero que a live seja conduzida por esse caminho de descoberta, de aprendizado e de alegria de viver, alegria de estar vivendo esse momento, que por mais difícil que seja, ele é um momento riquíssimo. Então, Lígia, justamente nisso que você falou, né, essa vontade sua de compartilhar, eu quando vejo um vídeo seu, uma mensagem sua no Facebook, é a plataforma que você mais usa, eu sinto isso muito forte em você, né? Eu sinto que isso é uma constante na sua vida, né? Descobrir, né, os caminhos da alma e compartilhar com as pessoas, né? E eu fiquei muito tocado com isso, né? Essa frase do não consigo respirar, não posso respirar, né? Andou o mundo inteiro, gerou protestos no mundo inteiro, e não só pelo racismo, pela maneira brutal, né? Mas gerou uma comoção mundial muito nisso, né? E eu achei lindo o paralelo que você fez com a nossa alma, né? Com a nossa busca, né? Onde a gente não consegue respirar. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você compartilhasse com as outras pessoas, tantas que já viram esse vídeo ou as que não viram ainda, um pouquinho mais sobre como é que você, o que despertou em você, né? Ver todas essas cenas, né? Não posso respirar, não consigo respirar, e onde te levou isso dentro de você, né? Que você teve essa sacada muito bacana em relação à nossa busca de alma. Então, Dom, as manifestações e as pessoas repetindo, não posso respirar, não posso respirar, não posso respirar, elas foram mobilizando em mim uma coisa muito grande. E como a psicologia junguiana, a gente trabalha muito com o símbolo, ele atua em nós. Então, a denúncia que as manifestações estavam fazendo é da injustiça social. E é uma denúncia válida, importante, tão importante que o mundo inteiro entrou. E quando uma coisa entra um acontecimento toma conta do mundo, ele é arquetípico. Por arquetípico, a gente quer dizer, tem algo a mais. Uhum. Ele está mostrando uma coisa a mais. Agora, se eu pego isso que está mostrando e trago para mim, eu decodifico o símbolo em mim. Então, e essa é a dinâmica. O que eu não estou deixando respirar em mim? Uhum.
O que eu estou sufocando em mim? Porque nós não temos ideia que nós fazemos isso, mas nós fazemos. Porque, na realidade, a manifestação, ela vai sensibilizar os governantes, vão acontecer mudanças, mas esses governantes vão fazer uma lei ou vão fazer um protesto, mas eles não vão descobrir o que eles estão fazendo com eles. Sim, nas suas próprias vidas, né? E aí forma-se mais uma lei para ser cumprida e não para ser entendida. Uhum. Não é que não seja necessário lei, não é que não seja necessária manifestação, mas mais importante que tudo é que cada um de nós acorde para isso. Esses que fizeram a manifestação, eles sentiram dentro deles, eles sentiram o símbolo atuando e foram para a manifestação. Mostrar para o mundo inteiro que eles não estão conformados, não é assim, não é isso. A vida não é isso. Sim. Então, se eu capto isso, trago para mim e me aprofundo, o que vai acontecer? Eu vou me conhecer. Uhum. E se eu me conhecer, meu amigo, tudo de bom vai acontecer. Porque tudo depende de que a gente se conheça. Porque a vida, quando a gente fala a vida é maravilhosa, não é que a vida não tenha problema, o mundo está cheio de problemas e não vai parar. Porque, na verdade, a dinâmica do problema cria o tempo e nós precisamos do tempo. Uhum. Então, quando você tem um problema, você fica naquilo. Porque vai criando tempo para resolver o problema. Agora, Uhum. quando você transforma o problema em experiência e entende o que ele está querendo te dizer, você aprende muito mais. E você aprende a seu respeito em relação a tudo. Em relação à injustiça social, em relação a você, às injustiças que você comete com você. Então, é riquíssimo o processo. É interessante que você falou, né, o Jung, e quando a gente fez terapia, eu fiz terapia com você há muito tempo, esse conceito do inconsciente, né, e do inconsciente coletivo é uma coisa que a gente não costuma pensar diariamente, né? E quando você vê uma união mundial dessa, né, todo mundo se mobilizou muito, não especificamente nesse caso, mas de vez em quando acontece esses eventos que todo mundo se mobiliza de uma maneira tão grande que você vê que tem algo mais por trás daquele fato, né? Tem uma mobilização maior acontecendo, né? E esse algo mais está contando alguma coisa a mais para cada um de nós. Uhum. E uma coisa a mais dentro de cada um, né? Por isso que eu achei muito Dentro interessante. de cada um. Essa é a Quando eu beleza. vi o vídeo, eu fiquei emocionado quando eu vi o seu vídeo, que eu falei, nossa, que verdade, né? Qual partes minhas que eu não estou deixando respirar, que eu estou sufocando, né? A gente faz isso constantemente, por mais que você faça milhões de trabalhos, por mais que você medite, por mais nós sempre temos que dar espaço para as nossas partes. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Como é que a gente descobre a parte? A gente descobre porque a gente leu um livro maravilhoso e explicou? Não, a gente descobre a parte que está sufocada quando a gente está angustiado, quando a gente está querendo falar uma coisa e não consegue, quando a Uhum. gente se sente injustiçado, porque é em nós. Então, Uhum. começou a doer, não é para doer. Doeu Tem significa alguma coisa ali. tem um símbolo ali querendo se manifestar, querendo Sim. contar para a gente alguma coisa. Todas as dificuldades, elas só têm esse objetivo, não tem nenhum outro. Tá? E aproveitando esse gancho de você falando dessa mobilização, começa a doer e toda dificuldade tem um símbolo por trás, a gente está passando um momento de crise mundial, que ela não é uma crise da saúde simplesmente, não é uma crise econômica simplesmente, é uma transformação planetária que a gente está passando, né? É nítido isso, em qualquer lugar que você olhe, para qualquer lado que você olhe, para qualquer país que você olhe, independente da língua, você vê as pessoas sendo transformadas. As pessoas estão sendo obrigadas a se pensar de maneira diferente, a se descobrir mais internamente, a pensar no futuro, não sei se eu vou trabalhar na mesma coisa, se eu vou morar no mesmo lugar. Este momento mundial da humanidade, como você está vendo isso dentro da tua linha de trabalho e dentro da sua filosofia muito clara de vida e trabalho com a alma inconsciente, como é que você está vendo esse momento na humanidade? Então, essa crise,
É uma crise de... Nós estamos recebendo um convite do inconsciente. O inconsciente está falando, vamos fazer uma parceria? Vamos ser parceiros nessa jornada? Sabe quando a gente recebe um convite de um desconhecido e a gente começa a duvidar? Pô, mas será? Então, porque na realidade é tão bonito se a gente olhar pelo lado simbólico. O planeta fica parado numa quarentena. O planeta, aí os seres humanos que habitam o planeta ficam com medo de um vírus que é invisível. Então, o planeta está despreparado para isso. O sistema de saúde do mundo inteiro é despreparado, tendo que correr, tendo que acelerar. Então, isso mostra o quê? Nós estamos com uma vida separada, como se a gente fosse cuidar de tudo, que fosse dar conta de tudo, aceleradíssimo, velocidade muito alta para tudo. Então, para. A quarentena faz todo mundo parar, todo mundo fazer uma revisão da própria vida, revisão do que é importante, do que é significativo, do que não é significativo, de coisas que você levava muito a sério e que não precisa, coisas que você não levava e precisava levar. Então, a quarentena, ela colocou a gente de frente com a gente mesmo. E a gente ganhou coisas e perdeu outras coisas que eram desnecessárias. Então, é uma crise, mas é uma crise de transformação pessoal. Então, a pessoa começar a entender que é como se a realidade ela está fazendo de uma maneira gentil, porque é de uma maneira gentil, é de uma maneira bonita, porque nós estamos na nossa casa. É lógico que tem gente passando necessidade, passando fome, mas isso tem com quarentena e sem quarentena. Né? Agora, com quarentena, as pessoas estão mobilizadas com quem está passando fome. As pessoas estão mobilizadas com quanto elas têm, aprendendo a dividir mais. Quantos privilégios a gente tem e nem percebe que tem, né? Exatamente. A gente tem um meio de comunicação, que é a internet, isso tudo. É como se o universo, a realidade, o ser maior, ele fosse preparando a gente para viver. É como se a gente tivesse estudado um monte de tempo, fazia prova. Agora nós estamos um ano, até dia 31 de dezembro, nós estamos fazendo prova. Sim. Eu achei interessante, Lígia. Esses dias eu estava vendo uma live, não sei de quem era, de algum artista que eu conheço, que eu não lembro quem era. E ele falou, eu estou com uma sensação, ele falou, eu estou fazendo muita live, mas a sensação que eu estou é que eu estou mais próximo das pessoas. Aí várias pessoas comentaram a mesma coisa. Nós estamos isolados, cada um nas suas casas, 90 dias, mas eu acho que por todo mundo estar mergulhando mais nas suas questões, na sua casa, nos seus afazeres, em tudo, as pessoas também estão mais abertas ao outro. Então ele falou, a sensação que eu tenho é que eu estou conhecendo muito mais meu público, o público está me conhecendo mais. Porque ficam mais próximos com as barreiras, né? Porque nós estamos mais próximos do que, da nossa humanidade, das nossas limitações, até onde a gente vai, até onde a gente não vai. Então, o sistema humano é perfeito, nosso organismo é perfeito. Então, na realidade, a nossa percepção dele é que está inadequada, mas ele é perfeito. Então, na medida que eu entro em contato com ele, eu estou entrando em contato com todos os meus semelhantes. Exatamente. Aí é uma beleza total. Por quê? Porque eu não preciso fazer campanha de nada, não. É só existir. É a existência. Inclusive, os famosos que já têm a vida, né? Eu trabalho com muita gente conhecida. Eles mesmos têm falado isso. Eles têm falado eles estão sendo vistos mais como gente, né? Saiu um intermediário. Porque eles estão mais em contato com o público deles, as pessoas. Então, eles estão mais próximos. O isolamento gerou uma proximidade muito grande. E essa humanidade. Então, o artista vai fazer uma live, ele também tem dificuldade com a internet. Ele também. Então, o público está vendo que ele é um ser humano. Ele é um ser humano. E ele está na casa dele. E as dificuldades
dificuldades dele. Então, está muito bonito o processo. Exatamente. Ô, Lígia, continuando nessa linha, eu vi um outro vídeo seu, esse você acha que você não publicou ainda, eu vi um vídeo que você me mandou, que estava falando justamente da Particular, dificuldade... né? Oi? Foi particular, só entre nós. Particular. Justamente falando sobre o pulo do gato, né? As dificuldades que a gente enfrenta para mudar, né? Então, continuando nessa linha, a gente está mergulhando cada vez mais. Outra coisa interessante também, né? Muita gente que nunca meditou na vida, as pessoas estão procurando arte de viver, procurando as coisas para meditar, né? Aprender a meditar, entrar em contato consigo mesmo. Isso é muito bacana. Só que aí cai nisso que eu ia falar desse vídeo, porque você colocou que nós recebemos padrões muito rígidos na nossa educação, na nossa formação, padrões que estão vencidos até muitas vezes, né? Que lá atrás ensinaram que isso é isso, aquilo é aquilo, né? Isso é certo e isso é errado. Eu ouso dizer que 90% está vencido. Exatamente, exatamente. E aí quando chega na realidade atual, você está sem ferramentas, né? E eu achei muito interessante que você falou nesse vídeo que a gente muitas vezes, todo mundo experiencia isso, que você tem momentos na vida que você tem uma abertura muito grande, você descobre um monte de coisa, você sente, uau, agora eu explodi, agora eu estou sacando a vida, né? E de repente isso não se sustenta, aí você volta e você vai voltar às referências que você tem lá de trás, né? Que são esses valores rígidos, aí não dá, você não consegue andar para a realidade que você está vivendo agora com os recursos que você ganhou lá atrás. Então, eu achei muito interessante o que você falou. Como lidar com isso, né? O nosso repertório de aprendizado ele tem que ser renovado. Como é que faz? Não, o que acontece é o seguinte, vamos imaginar uma linha e um ponto no centro dessa linha. Esse ponto no centro, a gente põe, aqui é o presente. Vamos imaginar que para o lado esquerdo segue uma linha como passado. E para o lado direito, uma linha como futuro. Isso é só a nível da gente ter uma compreensão. Nós vamos imaginar que houve um desdobramento e que esse desdobramento formou o tempo. Presente, passado e futuro. E vamos imaginar que esse tempo passado foi um tempo de experiências. Experiências que a raça não nasceu pronta. A raça humana é um processo de muito trabalho, milhões e milhões de anos. E isso foi criando um passado com características próprias, com traumas. E nós nascemos, nesse momento atual, dentro desse passado da humanidade. Esse passado e a história da vida sobre a Terra. Tá. Então, e nós, eu estou dando um código novo para a gente poder sair do labirinto, sair do enrosco. A gente tem ensinamentos que vieram através da sociedade, das escolas, das religiões, de pai e mãe. E isso tudo significa o nosso passado. E os problemas que nós temos, eles estão dentro desse passado. Presente, mas a causa deles é daqui. A gente vai lá atrás para tentar ver o que foi, o que eu não fiz. Eu falei, eu não falei, eu devia ter falado, eu não devia ter falado. Ou eu estudei para médico, eu devia ter estudado para dentista. Esse é o nosso drama. O drama existencial, tentando resolver através de conceitos aprendidos no passado. Em outras palavras, hoje a gente quer lidar com a vida presente, as nossas necessidades, as nossas presentes, mas com base no que veio cultura. De uma coisa para trás. Né? Então, estar no presente significa olhar a vida no presente. Mas eu estou com os padrões. Os padrões limitantes, condicionantes, eles são os padrões da minha história dentro da história da humanidade. Então, o futuro, ele é criado por isso. Eu vou criando um futuro de acordo com o meu passado e não de acordo com as que estariam no campo do meu inconsciente. O meu consciente é feito disso, mas o meu inconsciente
inconsciente é feito de um campo de possibilidades, de trazer coisas novas para a minha vida e para o planeta. Então, enquanto eu não conseguir me tornar um observador da minha vida e não conseguir ressignificar aquilo que eu considero trauma, frustração, problema, enquanto eu não conseguir fazer isso, eu não tenho um observador neutro. O meu observador é um observador que julga, que condena, ou que para na cabeça. Não, justificando, mas é um observador do passado. E não é um observador que trata a informação. Eu estou reagindo ao que está no passado, não vivendo o que eu estou no presente. Então, agora, de vez em quando... Agora, imagine, isso não é hipotético, não. Isso está aqui na nossa cabeça. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E o centro, corpo caloso, aqui no centro, que me faz uma conexão com o universo. Enquanto de tanto pensar, de tanto sofrer, de tanto agoniar, eu escapo para esse pontinho, capto. Aí, aquilo que eu falei no vídeo, um som mágico da vida se faz. E que é esse momento de expansão que a gente tem, de vez em quando. Todo mundo. Eu estou brigando com meu marido ou com a minha mulher, eu estou achando que não vai dar mais, que não... Aí, daqui a pouco eu acho que dá tudo certo, que vai dar. Eu me encho de esperança, por quê? Porque o inconsciente me visitou. Na mitologia grega, eles diziam assim, os deuses te visitaram. Porque o inconsciente, na mitologia grega, tomava a forma dos deuses. Então, eu recebi uma visita. Eu recebi uma visita de um Deus. Então, tudo ficou melhor. Só que não se mantém, porque eu não consigo manter. Eu escapo para o pensamento. Eu quero tanto segurar aquilo que eu começo a fazer o antigo querendo... Quer dizer, que é o que eu aprendi, que é o que veio do passado, né? Então... É o que veio do passado. Então, aí a gente fica descrente, fala, meu Deus, não tem jeito mesmo, aquele sofrimento todo que todo mundo conhece. Então, na realidade, a dinâmica é o melhor futuro através dessa observação neutra. Eu não tenho que resolver. Eu tenho que resolver coisas objetivas. Pagar a conta no fim do mês, comprar comida para comer, tomar banho, fazer essas coisas objetivas eu tenho. Mas no meu campo interno, se surge um problema, eu me sinto sacaneado, eu me sinto amargurado, eu paro e observo. O observador modifica o que é observado. Sim. Porque o observador, ele vem de um campo diferente, de uma frequência diferente. Então, meditar é importante, importantíssimo para criar o silêncio. Mas se eu não crio o observador na hora, eu de novo, eu perco a oportunidade. Na hora que eu estou meditando, é o céu. Na hora que eu venho para a vida cotidiana, é o inferno de novo. É tão paradoxal, né, Lígia? Porque a gente é ensinado e cresce na vida aprendendo que você tem que saber lidar com seus problemas, que você tem que tomar atitudes, que você tem que enfrentar, que você tem que, né? Você precisa o tempo inteiro fazer alguma coisa. E é justamente se você só vai ser o contrário. É exatamente o contrário, eu tenho que parar. Eu não sei. Eu tenho uma prima que é terapeuta também, que por sinal acho que está assistindo, que ela fala uma frase que virou meu lema também, tipo, eu não sei. Eu não sei. E é isso que está se apresentando. Bom, indo mais fundo, eu não sei, mas tem uma parte em mim que sabe. Exato. Gente, então eu silencio e deixo essa parte trazer a informação. Essa parte é uma parte enorme, é o meu inconsciente. Porque parece que se a gente falar que eu não sei, você está sendo incompetente ou você está se entregando ao problema, que é justamente o contrário. Quando você fala eu não sei, te dá uma agonia muito grande, porque você não sabe mesmo. Mas quando você faz isso, você abre espaço para que internamente essa parte tenha a chance de falar, né? Tipo, é por aqui, não é por ali. E às vezes é uma resposta completamente diferente do que você imaginaria. Pois é, Dom, e dá significado. Porque quando essa parte fala, aparece o significado. Antes não tinha, antes era problema.
não era experiência. Exatamente. E não tinha Então, significado e esse nenhum. conceito de certo e errado também, né, Lígia? A gente vem com isso, né? Através da religião, através da educação, através das escolas, isso é certo, isso é E do errado, pecado, isso do pecado. pode, isso não pode. Aí você cai numa situação de vida que você não sabe lidar, você vai buscar o certo e errado, já não funcionam mais. Então você tem que realmente parar para ver o que sua alma está pedindo, não tem outra saída, né? Não tem outra saída. E esse é o nosso momento. Então, é um momento que, obrigatoriamente, nós estamos parados. Mas só se nós decidimos pessoalmente a usar esse período para o nosso crescimento é que vai ser muito rico. Porque é a obrigação a fazer a quarentena. Mas, internamente, a pessoa pode estar no inferno total nessa quarentena. Exatamente. E com a impressão de que está fazendo, né? Eu achei muito interessante. Ou então achando que o inferno é por causa disso. Ó, a gente não é retardado. A gente sabe que o governo não está fazendo o que devia fazer. A gente Isso que eu sabe. falei com ela, que eu não ia falar de política, hein, gente? Não vamos falar de política. Estou falando só para gente. Porque senão fica parecendo eu sou retardado, não estou vendo nada que acontece no mundo. Não, eu estou vendo tudo. Só que a única coisa que eu posso fazer é cuidar do que me toca, que é o meu desenvolvimento. É ouvir minha alma, exatamente. É minha alma. Porque aí eu fico kits e melhor, eu vou criando um campo mórfico, um campo para que o inconsciente possa fazer essa parceria que ele está dizendo para nós que quer fazer conosco. Ô, Lígia, nesse vídeo ainda, você falou mais uma coisinha que me chamou muita atenção, que né, a gente tem esse impulso da alma, que é um inconsciente que fala com a gente, tal. Aí quando você não segura aquilo, né, e vai buscar referência passada, não acha mais, aí o que você faz? Aí você vai fazer uma nova terapia, vai fazer um novo curso, vai ler um novo livro, em busca de alguma solução. E a solução, e tudo isso funciona, tudo isso é importante, óbvio, mas se você não vem para dentro buscar esse né, observador que você está falando, nada vai resolver, né? Além de ficar interminável, mais um livro, mais uma terapia, mais um pai de santo, mais sei lá, uma benzedura, mas seja lá o que for, além de ficar interminável, vai gerando um descrédito. A gente vai ficando desesperançoso. Porque, na verdade, não é que essas pessoas elas podem estar fazendo um trabalho com muita boa vontade, com muito amor, mas eu não vou encontrar, porque eu estou no meu passado, querendo eliminar o passado, tirar aquele problema da minha vida, sem entender o que ele quer contar. Então, se entrou um espinho, não adianta eu botar curativo, se o espinho estiver ali, eu tenho que tirar o espinho. Agora, para tirar o espinho, eu tenho que ver que tem um espinho e dar o significado. Onde é que esse espinho entrou? Onde que eu pisei? O que eu fiz? Toda essa dinâmica. Essa é a dinâmica de estar vivendo. E para enxergar esse espinho, não tem outra maneira que nem você falou. Se eu não parar e voltar para dentro e tentar ser o meu observador e falar, eu não sei, vou ver o que isso quer me dizer, você não vai nem enxergar que o espinho está ali, né? Você vai continuar sentindo a dor, tentando resolver, tentando arrancar e não vai a lugar nenhum. Você vai continuar acreditando que alguém do lado de fora vai trazer para você uma solução que só pode ser encontrada dentro de você. Você pode encontrar um bom terapeuta, de uma terapia profunda, junguiana de preferência, mas que te ajude a dar significado aos símbolos que aparecem em você. Então, é uma ajuda enorme. Então, é um companheiro da sua jornada. E ele te ajuda muito. E para mim é esse papel. São ferramentas importantes, mas se não tiver você, a ferramenta não adianta nada. Não adianta você entregar o teu caminho, a tua jornada de alma, entregar na mão de alguém. Né? Você tem que fazer a jornada. Não tem... Ô, Lígia, uma coisa que está sendo muito interessante... desculpa, pode falar. Não, a jornada é sua e foi para isso que nós nascemos. Nós viemos aqui para o planeta para fazer consciência. E não veio para passear, né? Eu entrei na faculdade de psicologia e estou querendo que ele fale sobre medicina. O professor fala de medicina. Mas eu estou na faculdade de psicologia, eu fui lá estudar psicologia. Então, eu estou num planeta cujo objetivo é o ser humano fazendo consciência.
Uhum. Fazer consciência é muito importante. Nós somos a única espécie que faz consciência. Sim, sim. E nós estamos abdicando da coisa mais significativa, entende? Ô, Lídia, uma Pode coisa falar. que eu tenho escutado muita gente falando, nesses 90 dias que nós já estamos em isolamento, por exemplo, eu fiz terapia com você há muito tempo, terapia junguiana, e eu aprendi com você a importância dos sonhos, de anotar os sonhos, e quando você começa a anotar os sonhos, você começa a lembrar muito, e cada vez mais sobre sonhos, né? Então é uma coisa que continuou parte da minha vida até hoje e tal. Mas eu vejo pessoas que nunca nem prestaram atenção em sonhos, não tinham esse hábito, né, de ter eu nunca sonho, não lembro dos meus sonhos. E durante esse isolamento, durante essa pandemia, eu tenho visto cada vez mais as pessoas comentando que têm sonhado muito. Tanto as pessoas que já faziam algum trabalho com sonho estão sonhando com símbolos diferentes, símbolos muito novos. E tem muita gente que nunca prestou atenção em sonho falando, gente, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou sonhando muito, eu não sei o que está acontecendo. O que dentro da linha junguiana e dentro de terapia, o que tem a ver esse momento da humanidade, esse acorde, esse acordar coletivo? Então, na realidade, Dom, isso é mais uma prova de que o inconsciente está querendo se comunicar com a humanidade. Porque Sim. o sonho é a comunicação. Se eu entendo o sonho como um recurso de um ser, meu ser interior, meu self, querendo se comunicar comigo, Uhum. eu vou respeitar o sonho. Mas o que acontece? Vou dar uma explicação rápida para a gente entender. Nós temos o nosso inconsciente pessoal, que é a nossa história aqui. Uhum. O inconsciente ativo com a história da humanidade, da vida no planeta. E o inconsciente total, que é o campo de possibilidade. Então, eu posso ter sonho nessas três, que são correspondentes a essas três áreas. Se o sonho, então, eu posso ter um pesadelo porque eu estou precisando resolver uma questão e não resolvo. Então, eu me sinto perseguido por aquele ensinamento que está vindo do meu ser, do meu self. Que o pesadelo nada mais é do que isso. E eu posso ter um sonho do inconsciente coletivo. Mas, e também posso ter um sonho, daquele sonho que a gente acorda e fala, nossa, eu tive um sonho que eu me sinto tão bem, eu me sinto tão... Porque é um sonho luminoso. Então, é um encontro com a minha alma, com o meu ser, e ele me comunicando coisas bonitas. Então, o sonho é considerado a via régia do encontro com o inconsciente, que é uma maneira de você ter a garantia absoluta, porque a gente, como a gente não acredita no inconsciente, o sonho mostra, porque você não cria um sonho, você fala, vou sonhar com isso, você sonha com aquilo. Não, por quê? Porque o que está dentro de você é outra dinâmica. Às vezes eu estou olhando uma coisa com os olhos e o sonho me mostra completamente diferente. Então, o sonho... Eu lembro que você falava muito em terapia, né, Lígia, que assim, o inconsciente não conta nada pra gente que a gente já saiba. Ele sempre vai te contar o que você não sabe. Mesmo Então, é obviamente comum você acordar e falar, gente, não entendi nada do meu sonho. Óbvio, porque ele está te mostrando ele pode até contar com situações antigas, coisas novas. Ele pode usar pessoas, usar cenários para te mostrar onde que ele está querendo que você conduza sua atenção. Então, quando você se torna um observador, você não sonha tanto, porque você começa a ver o símbolo em tudo. Em tudo. Tudo está te contando alguma coisa de você. E essa é a belezura da vida, digamos. Você não tá lutando contra a vida. Seja a Lígia, experiência... e nesse vídeo você fala uma coisa que eu acho que é o que passa, obviamente, na cabeça de todo mundo, né? A gente entende desses padrões rígidos, entende que o mergulho é importante, mergulhar na alma, né? E buscar, né, realmente o que minha alma está querendo, né? E não ficar preso nos padrões rígidos do passado que foram aprendidos e herdados, né, através das gerações e gerações da humanidade. E você fala de uma coisa que eu achei muito interessante, que é as condições necessárias para que a gente dê esse salto quântico, né? E você fala uma coisa que marcou, que para mim até não anotei na minha colinha aqui, que é assim, o que compreender o nosso real papel que a gente tem nesse universo, né? Nós não estamos
à toa aqui. Não sou eu aqui no Rio de Janeiro vivendo a minha vida no meio de uma pandemia. Tem tudo. Tudo está ligado, Então, tudo está conectado, né? Existe como é que é isso para você? então, Dom, tem várias coisas que são necessárias. Antes de falar o nosso papel, eu quero falar uma coisa. Enquanto você estiver insatisfeito com a vida e achando que a culpa é do governo, do sistema, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, do não sei quem, ou minha, porque eu sou ruim, enquanto estiver assim, eu estiver projetando essa dor fora de mim, eu tenho que estar insatisfeito. Não vai lugar nenhum. Não vou lugar nenhum. Eu tenho que estar insatisfeito. Nossa, essa não pode ter sido a vida que eu vim viver. Olha, porque se você pensa, você pode dar o nome de Deus a um sistema maior. Ele criou seres humanos. Gente, o projeto de ser um ser humano é um projeto riquíssimo. Então, você pensa a natureza, milhões e milhões de anos, juntando tudo para chegar onde nós estamos hoje. E não tem significado? E nós é só para sofrer? Então, na realidade, é como se nós fôssemos crianças travessas que ficamos achando que a gente podia brincar eternamente, fazendo do jeito que a gente queria e do jeito que a gente acha que deveria estar acontecendo. Então, a condição básica é eu me sentir insatisfeita com a vida que eu estou levando. Ter uma sensação de que, não, eu não vim, não adianta sonhar assim, eu não sou desse planeta, eu sou de outro. Não, eu não sei nem se no outro planeta tem uma vida. Eu posso até ser de outro planeta, mas eu estou nesse aqui agora e preciso fazer alguma coisa com a minha vida. E se eu estou aqui, eu aceitei estar aqui. Exatamente. Ninguém me obrigou, não, eu aceitei. E se eu aceitei para resolver algumas coisas fazendo consciência. Trabalhar alguns padrões para que, ao abrir essa trama, esses traumas, eu vou abrindo, vai entrando mais oxigênio, mais respiração, mais luz, mais vida. Então, e isso faz com que a gente comece a sentir que eu faço parte de um sistema maior. Esse sistema maior cuida de mim. Eu sou um ser humano dentro do planeta Terra. O planeta Terra está dentro do sistema solar, que tem 9 planetas girando em torno. E esse sistema está dentro de galáxia. Então, existe uma jornada, e nós somos inseridos nessa jornada. Então, isso vai dando uma dimensão muito grande. Eu não estou sozinho nisso aqui. Eu não estou sozinho, e eu posso estar consciente. Eu não preciso ficar inconsciente da jornada. Eu posso estar consciente. Então, Lígia, é muito louco, porque assim, a gente não é ensinado, e não é, pelo menos a grande maioria de nós, não é ensinado a ter esse tipo de pensamento, né? Que eu faço parte de um coletivo. De algo maior. Algo maior, tanto desse planeta quanto do universo. A gente aprendeu, Dom, que esse algo maior, que tem o nome de Deus, ele vai me ajudar se eu for boa, se eu cumprir isso, cumprir aquilo. É o tal do certo e errado de novo. Então, cai na culpa existencial, no pecado. E aí a gente fica reduzido. E ficar reduzido é um passaporte para a infelicidade. Então, a gente falando desse momento da humanidade, né, dessa, entre aspas, crise mundial, todo mundo é parte do mesmo universo, do mesmo planeta. E esse vírus ele foi muito interessante, que ele botou todo mundo na mesma condição. Então, não interessa se eu estou no Brasil ou se eu estou na Índia. Está todo mundo passando um momento de privação, de liberdade, poder sair de uma preocupação com finanças, preocupação com a saúde. Então, gerou uma grande comunidade. Parece que o inconsciente falou, oi, tá vendo? Ó, vocês são parte de um todo, você não está isolado, vamos acordar para isso. Né? Então, e cabe a cada um de nós, para a gente sentir que faz parte, é como se a gente tivesse uma antena, levantar a nossa antena. Sintonizar a nossa antena. Que o universo, ele responde. Então, e a realidade, nós estamos dentro de um processo de realidade que ela não está querendo prejudicar ninguém. E nem ela está querendo. Imagine, vai dizimar a raça. Então vai criar tudo isso para tudo isso se perder.
Não tem lógica. Faz lógica nenhuma. Vamos mudar a nossa lógica e vamos ser humildes o suficiente para perceber que existem pontos cegos na história que contaram para a gente da nossa história na humanidade. Contaram uma história, como a história do Papai Noel. Faz de conta que até hoje a gente está acreditando no Papai Noel. Passou a fase de acreditar no Papai Noel. O Papai Noel ele se tornou o pai e a mãe, depois ele se tornou a gente mesmo. Então, na realidade, essa é a nossa necessidade. Urgentíssima. Era para ontem a gente assumir esse momento e imaginando com carinho, com amor, com amorosidade por nós. E esse momento, né, Lígia, que a gente está passando essa crise, é um momento perfeito para isso, né? Mesmo para quem nunca fez isso, é um momento de você parar e se reaprender, né? Eu vejo que tem várias nuances, né? Tem gente que eu falo muito pela internet que não está aguentando mais o isolamento. Tem gente, eu não aguento mais, eu preciso trabalhar, eu preciso sair para a rua, eu preciso fazer alguma coisa, que não está dando conta de tudo que está acontecendo dentro de si, né? E tem pessoas que falam, cara, eu estou me aprendendo de uma outra maneira, eu estou me olhando de uma outra maneira, eu estou entendendo mais, eu estou fazendo mais conexões. Tem pessoas descobrindo práticas religiosas ou filosóficas através da internet, fazendo aulas. Fazendo alguma coisa. Fazendo alguma coisa. Buscando. Então, é esse momento que você está falando. A gente está começando, na marra, a sentir, parece pegar no planeta Terra, dando uma chacoalhada nele, assim, oi, vamos acordar, vamos perceber que vocês fazem parte de um plano muito maior do que as vidinhas de vocês do dia a dia que não está dando tempo de fazer nada, como vocês dizem, parece que não teve que parar na marra. Que é isso que você está fazendo. É obrigatório voltar para dentro. Então, Dom, cada um de nós assumindo essa responsabilidade pessoal que só vai ser bom para a nossa vida. Né? Porque a gente pensa assim, não, mas depois a vida vai ficar muito sem graça. Não, aí é que ela vai ficar. Aí que começa a graça. Por quê? Porque eu paro de sofrer a vida, eu passo a viver a vida, entendendo, seja lá o que for que estiver acontecendo. Eu não vou falar assim, eu estou feliz com tudo. Não. Eu posso ficar triste, eu posso ficar aborrecida, mas eu sei que aquilo faz parte. Tipo, quem tem família grande, eu tenho família muito grande, 6 filhos, eu tenho 16 netos, eu tenho 5 bisnetos, então sempre tem problema. Agora, imagina, cada problema eu estou lá. Não, o problema faz parte da vida daquela criatura que está tendo aquele problema. Isso é uma outra coisa, né? O conceito de felicidade que ensinam pra gente é uma vida paradisíaca que não tem problemas. Não é, vida não é isso. Justamente a vida é o dia a dia, é acontecer, é aprender, é se reinventar. E que nem você falou, a insatisfação interna é a condição básica para que você para você andar, né? Para você mergulhar cada vez mais. E depois que desaparece a insatisfação, começa a aparecer o quê? Uma sensação de que eu sou importante para o planeta. Eu sou importante se eu estiver fazendo almoço na minha casa. Eu sou importante porque eu estou respirando conscientemente, eu estou olhando o meu ambiente, eu estou cuidando de mim e, como consequência, olhando o meu semelhante. E eu estou dando nome às coisas, fazendo consciência. Vivo, né? Estou vivo. Estou vivo. E aí, Dom, você olha tudo, a natureza que é maravilhosa, que distribui coisas para nós. Então, na realidade, a vida se torna cheia de significados. E o amor que a gente começa a ter pela gente, a gente começa a ter pelo ser humano, pelo outro. E a compreensão que a gente teve que ter com a gente tem com o outro. Na hora que ele está enroscado, na hora que ele está com uma dificuldade enorme de passar. Então, a gente olha e fala, nossa, vai passar, é assim mesmo. Mas não com palavras assim, batendo no ombrinho, e ai, coitadinho de você, não. Eu falo assim, quanto maior o problema, maior a solução. Mais empatia e menos julgamento no final das contas. Então, mas você entender que só vem um problema grande porque você tem uma possibilidade grande, seu inconsciente está contando para você isso. Ele não está contando para você, olha, você errou. Não, ele está atualizando você a seu respeito.
Mas nós aprendemos que o erro é uma vergonha. E isso fez um mal tremendo para a nossa psique. Inclusive, assumir, né? Não, gente, errei, desculpa, fui mal, achei que não era isso e aquilo. As pessoas têm uma dificuldade tremenda de falar, errei, desculpa, porque, errei mesmo. Na verdade, a gente aprendeu que a gente tinha que acertar. Eu tenho que compreender, tenho que. Não, quando eu estou fazendo isso comigo, automaticamente surge. A paciência não é uma coisa que eu tenho que desenvolver, porque senão fica tudo no plano objetivo. E no plano objetivo, é como se a gente pensar numa linha comprida, assim, de passado, ela já está saturada, não tem espaço mais para nada. Não adianta que não tem. Agora é do presente para o melhor futuro. E esse melhor futuro é o nosso melhor futuro. Cada um de nós construindo, cada um de nós se dedicando, cada um de nós fazendo. Eu sou apaixonada pela vida, né, Dom? Você sabe disso. Ainda bem. E você é mesmo. Eu tenho só prova disso. Lígia, a gente voa esse tempo, né? A gente já está com só faltam 10 minutos para a gente acabar. Eu acho que você já falou bastante em relação a essa última pergunta que eu perguntei, qual é o pulo do gato, né? Mas você ficou de falar um pouquinho dessas condições necessárias. Aí, se der tempinho, 5 minutos para responder pergunta de alguém, que parece que algumas pessoas fizeram pergunta. Infelizmente, as lives ela tem 1 hora só de duração. Então, fala só mais um pouquinho dessas condições necessárias, né? E aí a gente faz um fechamento. Uma coisa básica é a autorreferência. A autorreferência é eu falar o que eu sinto. Eu saber o que eu sinto. Se eu não sei o que eu sinto, eu não falo. E se eu falar baseado no que eu sinto. Por quê? Porque se eu falo o que eu sinto, eu estou falando a partir de mim, da minha autorreferência. Não, eu não falo a partir do que eu aprendi que eu deveria falar. Eu vou me distanciando de mim quando eu fico falando o politicamente correto. Sim. Então, o que agora eu deveria lógico, falar e não o que eu estou sentindo, na verdade. Né? Então, é lógico, tá numa multinacional trabalhando, tem que ser o politicamente correto. Mas você tem que... esse observador, ele vai fazer essa distinção. Aqui, eu estou representando um papel. E agora, no meu círculo mais íntimo, eu não posso continuar representando papel. Ou eu sou eu falando o que eu sinto, e se isso que eu sinto causa transtorno, eu vou verificar por que está causando transtorno, porque eu estou só falando o que eu sinto. Se o outro se sentiu magoado, ofendido, ferido, eu vou ouvir o outro. Eu não tenho medo de ouvir o outro. E perceber, nossa, então isso que eu te falei causou isso em você, porque não foi essa a minha intenção. Isso é autorreferência. Autorreferência é funcionar a partir da gente. Se ouvir e ouvir o outro é básico. Então, a gente só funciona a partir da gente, Dom, quando a gente começa a se ligar, ter essa antena interna que faz a conexão com o inconsciente. Aí eu faço para você uma pergunta que um amigo meu sempre falava, que eu repetia muito para ele essa frase que você fala: faz o que você está sentindo. Aí ele virava para mim e falava, muitas vezes ele falava assim, mas eu não sei o que eu estou sentindo. Aí eu falava para ele, então é isso que você está sentindo. Começa daí, eu não sei o que eu estou sentindo. Se você falar isso para você mesmo, você vai cada vez mergulhar mais. Então eu não sei, já é a condição básica. Eu não sei o que eu estou sentindo. Não faça alguma coisa pelo simples impulso de tem que ter uma resposta. Observe o que você está fazendo fora de você, porque você não sabe o que você sente naquela questão, né? Exatamente. Eu queria... Lígia, tem uma perguntinha aqui de alguém. Tá. Eu quero ver... Quando uma criança de 4 anos tem um pesadelo e acorda de madrugada chorando devido ao efeito da história dramática montada pelo inconsciente, não é uma sacanagem do inconsciente? É a pergunta da pessoa. O inconsciente não sacaneia. Essa criança está drenando alguma situação familiar. Tá. Então, a criança, o Jung, quando ele tinha um cliente que não sonhava, ele pedia para o cliente pedir o sonho do filho. E trabalhava o sonho dos filhos. Então, porque o inconsciente, ele não prejudica ninguém, nem sacaneia. Agora, se você pega o modelo e chama a criança e fala, vamos desenhar isso aí. Vamos botar uma cor. Vamos botar uma cor. Vamos fazer. A criança...
ela vai expressando. E ela vai dizendo, você sentiu, foi medo que você sentiu? O que mais que você sentiu? Então, ela vai traduzindo. Ela cresce e quem, a mãe ou o pai que estiver fazendo isso com ela, também cresce. E eu lembro uma vez que você falou para mim, o pesadelo não existe. Na verdade, o pesadelo é um nome que a gente dá para aquilo que o inconsciente está passando e é assustador para o consciente. Para o Porque tudo é consciente. sonho, Agora, né? para uma criança, é assustador. Exato. Vamos dizer que uma criança, a criança ela é autorreferente, Dom. Tudo acontece nela. Então, vamos dizer que ela ouviu uma história e ela já entendeu que aquilo está acontecendo dentro dela porque ela é autorreferente. E depois ela vai, infelizmente, ela vai perdendo isso com a educação. Entende, né? Deixa eu falar uma coisa, uma frase do Jung, que eu quero deixar como registrado, que perguntaram para o Jung se ele fazia uma definição dele. E ele disse, eu sou um inconsciente que se realizou. Nossa, que bonito, né? Então, o Jung é um inconsciente que se realizou, nós somos um inconsciente que está tentando se realizar através de nós. Muito legal. Muito forte, muito bonito, né? Então, todas as questões, eu estou vendo aqui uma pergunta, o que o Jung falaria para o atual governante? Isso. Então, se eu estiver pegando o símbolo lá fora, eu acho que eu tenho que fazer o governante, abrir a cabeça dele, rachar no meio, botar lá dentro alguns conceitos. Mas o símbolo lá fora. Agora, se esse governante me incomoda tanto, eu venho para mim e vejo que parte esse governante está me incomodando. Representa dentro de mim. Eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado, não é isso. Eu estou dizendo aproveitar as coisas que mexem com a gente, que incomodam a gente, para que a gente possa fazer o nosso crescimento pessoal. Ô, Lígia, eu tenho 3 minutinhos só e tem algumas pessoas perguntando se a gente não pode desligar e ligar de novo. Você tem disponibilidade? Eu encerro essa e começo uma nova. Você tem uma disponibilidade a mais? Eu tenho. Aí nós vamos respondendo perguntas? Porque aí tem algumas perguntas que entraram e a gente troca uma bolinha a mais para não encerrar assim bruscamente. Que aí eu termino essa, aí depois a gente vai deixar gravado, né? E aí eu começo uma nova. Então, pessoal, eu vou encerrar e a gente já volta novamente, que tem gente pedindo para que a gente continuar. Quem quiser continuar, volta já já, tá bom? Beijo. Vamos para um intervalo rapidinho. Beijão para todos.